No livro do profeta Naum, no primeiro capítulo, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece todos os que nele confiam. Nesse versículo nós temos 3 declarações. Primeiro, que o Senhor é bom. Ponha isso no seu coração. O Senhor é bom. Segundo, ele é uma fortaleza no dia da angústia. Quando acontecer alguma coisa que venha deixar você angustiado, preocupado, procure se abrigar em Deus. Como é que eu me abrigo em Deus? Eu procuro me lembrar das suas palavras, das suas promessas, e confio nelas, porque elas jamais irão falhar. Eu me abrigo debaixo da proteção de Deus e me armo com elas para enfrentar as investidas do diabo. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Tem versão que diz, ele é escudo para todos os que se refugiam nele. Então aprenda a se refugiar em Deus. Quando um mal qualquer vier contra você, esse mal não vai conseguir te atingir. Mas não fique esperando que algo ruim aconteça para buscar a Deus, não. Veja o que o apóstolo Paulo recomendou. Ele disse em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você precisa se fortalecer no conhecimento da palavra de Deus, para estar preparado para enfrentar o mal quando este vier. Como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia, ouvindo a pregação da palavra. Não tem outro jeito de você se fortalecer no poder de Deus sem conhecer a palavra dele. A palavra é Jesus. A palavra é quem te dá poder. É ela que faz a fé crescer no seu coração. Sem ouvir a palavra de Deus, ninguém pode adquirir fé, porque a fé ela só vem quando nós ouvimos e prestamos atenção no que Deus diz. O versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Quer dizer, tudo o que Deus me deu, toda a palavra que Ele já falou comigo, tudo que Ele já me revelou no coração, eu tenho que me revestir dessas palavras. Porque como está escrito no Salmo 91, versículo 4, a sua palavra é escudo e broquel. Tem uma versão que diz, a sua verdade é pavês e escudo. É a mesma coisa. Escudo você já conhece, é usado para se proteger. Já o pavês ou broquel é uma espécie de escudo menor, redondo, que possui uma lança no centro. Ele é usado tanto para defesa quanto para ataque. Por isso o apóstolo Paulo recomendou dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa batalha não é física, mas sim espiritual. Não temos que agredir ninguém fisicamente, mas temos sim que orar e usar a autoridade que nos foi dada por Jesus para combater o mal que está dominando a humanidade. E ele adverte aqui que nós temos que combater contra hostes espirituais da maldade que estão ocupando os lugares celestiais. Há uma força maligna que tenta a todo custo impedir que a verdade do Evangelho seja divulgada. Nós temos que lutar contra estas hostes espirituais da maldade, porque esse mal
está agindo nos principados. A palavra principado, ela vem de príncipe, ou seja, pessoas que estão em eminência, líderes do povo. Aqui faz referência a qualquer pessoa que representa o povo, que toma decisões em nome do povo. E também nas potestades. Potestade vem de poder. Aqui o apóstolo faz menção de pessoas ou organizações que detêm o poder sobre a humanidade, aos quais o apóstolo se refere como príncipes do mundo destas trevas. Nós temos que travar uma batalha espiritual contra este mal que está agindo por trás dos principados e das potestades, que dominam sobre o nosso mundo material. E de que forma nós vamos fazer isso? O apóstolo Paulo continua dizendo em Efésios 6,13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Tomai toda a armadura de Deus. Não é uma máscara que vai te proteger não, viu? É a armadura de Deus que vai te garantir. A armadura de Deus vai te garantir a vitória sobre esse mal. O dia mau virá, sem dúvida. Está escrito na Bíblia que quando estiver próximo à volta de Cristo, haverá nesse mundo uma tribulação tão grande como nunca houve desde o tempo em que o mundo é mundo. A coisa vai ser mais feia do que quando Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra. Vai ser muito pior do que quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Jesus disse em Mateus 24:21, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá coisa igual. Mas preste atenção, porque aqui não está falando do dia que Jesus vai voltar, não. Está falando que esse dia vai preceder a volta dele, ou seja, vai acontecer antes da volta dele, antes do dia da sua volta. O dia da volta de Jesus só o Pai sabe, só Deus sabe quando será. Mas esse dia mau, Jesus deu uma dica de quando haveria de ser. Ele não falou claramente que dia seria, mas ele avisou dizendo o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver em lugar santo, e quem traduziu a escritura para a nossa língua ainda adicionou, quem lê, entenda. Talvez ele adicionou isso porque ele próprio não conseguiu entender o que estava escrito ali. Mas vamos traduzir o que diz aqui. Jesus disse: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. Abominação da desolação. O que quer dizer isso? De acordo com o nosso dicionário, a palavra abominação significa algo que é abominável, claro. Um sentimento de desprezo, ódio ou indignação, uma aversão, uma repulsa pela verdade. Isso é pela palavra de Deus. A palavra desolação se refere a um grande estrago, ruína, devastação, isolamento, desamparo, coisa muito triste mesmo. E agora eu te pergunto, porventura, não é isso que está sendo feito com a humanidade? Não é isso que está acontecendo? Nós já podemos ver a abominação da desolação. O que podemos ver no mundo é isso, um sentimento de desprezo, de ódio, de indignação, de aversão, de repulsa pela palavra de Deus. Não há quem diga a verdade. Parece que todos deram as mãos para causar essa abominável desolação, para causar essa ruína, essa devastação que pelo jeito não vai tardar a acontecer. Esse negócio de pandemia é só o começo. Coisa muito pior estão tramando por trás disso. Essa coisa, essa repulsa pela verdade, esse ódio, esse sentimento de desprezo pela humanidade, isso sempre existiu. Para muitos a vida humana não vale nada. Desde o início do mundo os homens escravizam outros homens, pessoas matam os seus semelhantes como se matasse uma mosca. Isso sempre existiu, mas o que chama atenção é que agora
Isso está sendo tramado em larga escala. E isso está acontecendo no lugar que deveria ser um lugar santo, quer dizer, um lugar separado para se fazer a justiça, fazer o que é reto aos olhos de Deus, ou seja, no local onde os que lá estão foram colocados para representar o povo, zelar pelo bem do povo, deveriam estar fazendo o que é reto, o que é certo, o que é bom diante dos olhos de Deus. Deveriam estar fazendo aquilo que é justo e não se ajuntarem para o que é mal. A pessoa que foi elevada por Deus e foi colocada em uma posição de autoridade, essa pessoa deveria ter o compromisso de zelar pelo povo e não se vender ao diabo para tramar contra a humanidade, porque é isso que estão fazendo. Todo mundo que é de Deus deve se preparar para enfrentar esse dia mau, porque ele há de vir. E como é que você deve se preparar? No versículo 14, o apóstolo Paulo diz: estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, com essa armadura, com a armadura de Deus, não tem demônio no inferno que vai te causar dano. Quando você abrir a sua boca para clamar ao Deus do céu, para interceder e determinar que a justiça seja feita, o Senhor não vai economizar poder, pode ter certeza. Esteja certo que não vai economizar poder. Isaías 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, disse o profeta Isaías, e os seus carros como um torvelinho. Torvelinho é o mesmo que redemoinho. Para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deus mesmo disse, em Isaías 65, nos versículos 6 e 7, eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Jesus falou: a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Essas pessoas que foram colocadas no poder para fazer o bem ao povo, para zelar pelo povo, e estão fazendo mal, vão ser cobradas por isso. Coitado daquele que se vende para o diabo e aceita suborno para atentar contra a vida das pessoas pelas quais ele deveria zelar. De modo algum ele vai ficar impune. Veja o que diz o Senhor em Naum, capítulo 1, versículo 9. Que é que projetais contra o Senhor? Que é que projetais contra o Senhor? Essas tramas que estão sendo feitas para destruir a humanidade, para escravizar a humanidade, são feitas contra o Senhor, porque foi o Senhor quem criou o ser humano. Homens que foram colocados no poder para zelar pelo bem do povo estão tramando contra a humanidade, estão fazendo projetos contra Deus. E Deus pergunta aqui: o que é que projetais vós contra o Senhor? Ele destruirá de vez, não se levantará por duas vezes a angústia. Pois ainda que eles se entrelacem como os espinhos, diz o Senhor, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Ai daqueles que formam conselhos contra Deus. Ai daqueles que atentam contra a vida do seu povo.
Ainda que eles se entrelacem como os espinhos, diz o Senhor. Isto é, ainda que eles firmem um tratado mundial, ainda que se escondam debaixo da autoridade, do poder que lhes foi concedido, saibam que o poder verdadeiro está na mão de Deus. Arrependam-se enquanto é tempo. Deixem de lado as suas tramas malignas. Ouçam o que o Senhor disse por intermédio do profeta Obadias. Está escrito em Obadias, capítulo 1, versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, você que acha que está muito seguro na sua fortaleza, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Versículo 4, o Senhor diz, se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Não se pode brincar com Deus. Mas tem gente que deixou o poder subir para a cabeça e agora pensa que é um Deus e que pode fazer o que bem entende. Pode fazer qualquer coisa, não pode não. Não pode não. O Senhor falou pelo profeta Jeremias dizendo, porque ímpios se acham entre o meu povo. Andam espiando como espreitam os passarinheiros. Armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dor. Por isso se engrandeceram e enriqueceram ilicitamente. Engordaram-se, estão nédios e também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem. Nem defendem o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer o castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor. Ou não hei de vingar-me de pessoas como estas? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo concorda com tudo isso. Mas o que fareis no fim disso? Diz o Senhor. Só há uma coisa a fazer: orar. Em 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amigo, o nosso Deus ouve orações. Deus guarda aqueles que são fiéis da sua palavra. Veja o que ele diz a meu respeito e a seu respeito. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Deus diz, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu irmão, Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Você confia no Senhor? Então nós vamos orar agora. Vamos repreender Satanás, porque ele é o causador de todo esse transtorno. Ele é o pai da mentira. E a mentira dele está aí circulando pelo mundo, colocando terror, fazendo todo mundo ficar com medo. Esse é o trama dele.
Nós vamos destruir agora esse plano maligno, para que ele não venha a se cumprir. Esse plano que está sendo tramado no inferno vai cair por terra agora, porque nós vamos orar. Una sua fé com a minha, feche os olhos, vamos clamar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, coisa horrenda tem se feito na terra. Coisa espantosa e horrenda estão fazendo na terra. Grandes maldades estão sendo tramadas por aqueles que deveriam zelar pelo bem-estar de todos. E isso em esfera mundial. Esse mal está no mundo todo, Senhor. Mas o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. E justo é aquele que pratica a tua palavra, que pratica a justiça. E nós somos praticantes da tua palavra. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Meu Deus, eu oro por todos os que estão em eminência, por todos os que estão governando este mundo, e peço a tua intervenção no sentido de que o Senhor não permita que homens ímpios venham colocar em prática esse plano que está sendo tramado nas profundezas do inferno, para destruir a humanidade que tu criaste. Senhor, que os nossos governantes no mundo todo sejam impedidos por ti de cometerem tal loucura. Como simples cidadãos, como pessoas comuns, nada podemos fazer para evitar o mal. Mas como servos do Senhor, nós oramos e cremos no Senhor, que o Senhor se levantará em nosso auxílio, porque declaraste que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos maus caminhos e clamar ao Senhor, então o Senhor virá e sarará a nossa terra. Pai, clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom e jamais permitirá que o justo seja abalado. Pois na autoridade que o Senhor me concede, no nome de Jesus Cristo, eu amarro todo o poder das trevas. Em nome de Jesus, eu determino que esse mal seja paralisado agora, caia por terra todo o intento, seja queimado, seja destruído esse plano maligno e não se concretize o que se tem planejado contra a humanidade que tu criaste. Em nome de Jesus, assim seja. E você que concorda comigo nessa oração, diga amém. Pai, eu abençoo essa pessoa que orou comigo. Dê a ela tudo o que ela precisa. Supra as necessidades, cure as enfermidades, liberte dos vícios, das dores, da tristeza e faça isso para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.